Nossa reflexão nesta noite é baseada no livro que foi reeditado pela editora M. O livro chama-se Aprendendo com o Nosso Lar. Esse é um livro já lançado anteriormente, mas estava esgotado, e a editora imprimiu mais exemplares, que está sendo inclusive distribuído também pela Letra Espírita e pela editora M. Então, eu diria o seguinte: esse Aprendendo com o Nosso Lar, o livro que saiu foi uma reedição, apenas houve uma mudança de capa, teve uma roupagem nova. Eu não sei se está deixar bem claro aqui. Este é o livro. Esta é a nova capa do livro Aprendendo com o Nosso Lar, já editado, portanto, um livro reeditado e que está sendo distribuído e vendido em todo o Brasil. Então, o que nós vamos falar é o estudo que nós fizemos sobre o conhecido livro Nosso Lar, de André Luiz. E o Nosso Lar, nós espíritas, é conhecido como uma cidade do plano espiritual. Isso contado por André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. Então ele conta como é que funciona a vida no plano espiritual nessa cidade chamada Nosso Lar. Então é muito conhecida, e esse livro Nosso Lar, além de ter várias edições, ser lido por espíritas e não espíritas, o livro também foi versado para vários países e teve inclusive um trabalho de divulgação até pela televisão. Nós tivemos novela tratando desse assunto, portanto é um best-seller, é um livro best-seller. E ainda esse livro Aprendendo com o Nosso Lar também teve edição em filme, com a coordenação do cineasta Wagner Assis, e esse filme foi divulgado e foi assistido por inúmeras pessoas. Hoje, quem quiser assistir, encontrará na Netflix. Netflix tem este filme. Então, falar do Nosso Lar, para nós espíritas, praticamente seria chover no molhado, diríamos. Não sobre o conteúdo, porque o que nós fizemos? Depois de nós lermos o Nosso Lar, pela primeira vez, quando nós estudamos, iniciamos no Espiritismo, a primeira leitura que eu fiz, eu narro isso no Comentando com o Nosso Lar, para nós, inicialmente eu senti que o livro era apenas um romance. Eu não via tanta profundidade, porque eu não tinha conhecimento, não tinha maturidade espírita, né? E depois que eu comecei a estudar Espiritismo, li várias vezes o Nosso Lar, pessoalmente, e mesmo fiz estudo entre o nosso grupo, e eu fui percebendo a profundidade dos ensinamentos de André Luiz neste livro Nosso Lar. Então nós vamos encontrar várias ideias, vários pensamentos, vários conceitos que, na minha ótica, nós temos que reanalisar. Não ler o livro simplesmente como uma forma de literatura, mas um livro que pudesse nos trazer, assim, mensagens morais, orientações sobre essa passagem nossa do mundo material para o mundo espiritual. Então eu faço um relato dos pontos básicos das comunicações de André Luiz e dos espíritos que orientam no Nosso Lar e transmitindo mensagens. E o que nós fazemos nesse Aprendendo com o Nosso Lar? Nós fazemos análise, nós refletimos, nós analisamos os pensamentos transmitidos no livro, servindo assim de, digamos, orientação para nós, a nossa vivência na vida terrena. Porque fatalmente
quer queira ou quer não, um dia nós vamos deixar as nossas vestes físicas e nós vamos voltar para o plano espiritual. E nosso lar nos dá uma série de orientações, como é que André Luiz, ao chegar no plano espiritual, como ele se portou, como foi a situação dele. Então, esta análise de André Luiz, nós fazemos uma comparação conosco, porque fatalmente todos nós, ao deixarmos o corpo físico, vamos enfrentar situações semelhantes ou diferentes à de André Luiz. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos alguns pensamentos, alguns, não todos, mesmo porque no livro nós apenas citamos alguns. Se outras pessoas lerem o nosso lar, vão encontrar outros ensinamentos. Portanto, não esgota o assunto. O assunto é muito vasto. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, frases de André Luiz que nós vamos comentar aqui hoje, que está no livro. Então, quem adquirir o livro Nosso Lar, Aprendendo com o Nosso Lar, vai realmente aprender muitas coisas que nós lemos no livro, mas que não foi comentado, ficou estritamente na leitura. Então, num dos títulos do Nosso Lar que nós trouxemos para uma reflexão é o item 4 do livro Aprendendo com o Nosso Lar. E esse item 4 traz uma frase muito interessante para a gente poder refletir. A semente divina. Eu dei o nome de A Semente Divina a esse título. Muito bem. André Luiz diz, quando ele passou para o plano espiritual, quando ele acordou no plano espiritual, que ele sentia dificuldade de adaptação entre aquilo que ele estava vivendo no mundo físico e quando chegou no plano espiritual. Isso vai acontecer com todos nós. Ao sairmos do plano físico, ao voltarmos a espírito e irmos para o plano espiritual, obviamente, nós vamos ter respiração diferente, nós vamos ter situação que nós vamos defrontar. Por isso que eu digo que esse livro traz para nós algumas comparações, nos preparando para viver melhor aqui, para que quando chegarmos ao mundo espiritual, nós tenhamos melhores práticas. Então, esta frase, eu achei extraordinária, está no livro, essa frase que André Luiz disse que quando ele chegou no plano espiritual, quando ele acordou, ele diz assim, veja bem a frase. Isso está na página 18 do Nosso Lar e está no Aprendendo com o Nosso Lar, nos nossos comentários. Diz o seguinte, André: enfim, como flor de estufa, diz ele, não suportava agora o clima das realidades eternas. Veja a frase dele. Enfim, como flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocar em minha alma. Uma frase bonita, mas nós temos que adentrar na sua essência para trazermos para nós aqui. O que ele quer dizer com isso, flor de estufa? Flor de estufa são flores, digamos, nascidas através de artifícios. E quando você pega uma flor de estufa e coloca no sol, se ela não se adaptar, ela vai secar. Então, ele está comparando que nós, muitas vezes, somos educados aqui na Terra, pela família, pelos pais, como flor de estufa. Somos preparados não para enfrentar a realidade maior, apenas para enfrentar o dia a dia, enfrentar, digamos, a profissão que vai ter, quanto vai ganhar. Quer dizer, nós somos preparados, na maioria das vezes, até pelos pais, para enfrentar o dia a dia, para ser bem sucedido na vida. Isto é uma forma de pensar. Mas ele está dizendo que ele passou por um plano espiritual e ele sentiu inadaptado, ele sentiu dificuldade, porque ele não fora
ele fora criado como uma flor de estufa. E no plano espiritual, ele não tinha a mesma facilidade com quem ele se apresentava quando estava na vida terrena. Por quê? Ele fora médico aqui na Terra. E ele conta no livro que os pais fizeram esforços enormes e ele se formou e não teve preocupações financeiras, foi preparado para exercer a medicina. E muitas vezes nós aqui preparamos os filhos para isto ou para aquilo, para essa ou aquela profissão, mas pensando em vencer na vida. Essa é a ideia, né? Vencer na vida. Só que esse vencer na vida é vencer terrenamente. E o que ele diz é que quando ele passou para o plano espiritual, esse vencer na vida aqui não vale para o vencer no plano espiritual. Lá é outra coisa, não é o ganhar, não é o ter, é o ser. O que eu levo para outra existência, e aí fica aquela inadaptação. Então, como médico, ele diz que, na realidade, ele fez poucas coisas, poderia ter feito mais. Até o filme Nosso Lar traz isso. Ele fazia algumas caridades lá no final da tarde, traz no filme, lá no final da tarde, depois de ter recebido a sua clientela, recebido financeiramente, o que é normal, todo médico faz isso. Ele reservava, às vezes, algumas pessoas que não podia pagar, e aí ele atendia no finalzinho da tarde, e tudo bem, mas não fez o suficiente. Ele disse que não fez o suficiente, fez apenas para desencargo de consciência. Então, o que acontece? Aquilo que nós somos aqui e agora, aquilo que nós exercemos aqui e agora na nossa vida de relação, é o que nós vamos levar para o plano espiritual. Ninguém vai ter asas de anjo ou de ser bonzinho, educadinho, quando for para o plano espiritual. Da vida se leva a vida que nós levamos. Aquilo que nós somos hoje é o que nós vamos levar para o plano espiritual. Não tem outra forma. Muita gente pensa que, não vai para o plano espiritual, vai ser atendido pelo Espírito, vai ser atendido pelo Santo. Não, você vai ser o que você é. Não existe mudança. Então, veja que essa adaptação nossa, é a mesma coisa sair de um país, de uma quente, e ir para um país frio. Ele mudou. E ele dizia então que ele sentia como se fosse uma flor de estufa lá no plano espiritual. Por quê? Diz ele, não desenvolver, diz isso aqui, o André, não desenvolver os germes da vida que o Senhor colocar em minha alma. Isso nos faz lembrar as ideias gnósticas. Isso nos faz lembrar Paulo falando do desenvolver o Cristo, desenvolver a potência divina, desenvolver a semente que nós trazemos. Porque não importa a classe social, não importa o país, quando nós nascemos, todos recebem a presença de Deus em nós, que nós chamamos isso de semente divina, ou chamamos do Cristo. Então, isso não é prerrogativa de ninguém. Todos os seres possuem este Deus, essa semente dentro de nós. Então, o que ele sentiu? Que ele não deu pleno desenvolvimento a essa semente divina. Ele não desenvolveu aquele potencial, não desenvolveu, diz ele, os germes divinos. Quer dizer, todos nós, ao nascermos, temos implantado os germes divinos que vão desenvolver o nosso corpo, a nossa vida. Quer dizer, o espírito vai construir o seu corpo para a vida aqui. Agora, ou nós vivemos uma vida tão somente para a matéria, tão somente para os desejos materiais, podemos até ser bem-sucedidos na vida, podemos conquistar riquezas, nada contra, porque todos nós temos que desenvolver todos os potenciais nossos. Podemos chegar ao final de uma existência bem-sucedido, mas não desenvolver os germes divinos, quer dizer, a espiritualidade. Você tem
mas você não desenvolveu a essência. Já que nós somos um espírito num corpo, o espírito criou um corpo, um dia o corpo vai ficar aqui e o espírito vai continuar. Se eu não desenvolvi este espírito, se eu não desenvolvi esta potência divina, certamente nós, ou eu, você, nós vamos ter problemas na nossa própria existência. Quantas pessoas, e a gente conhece isso, você conhece, você que está nos assistindo, pessoas que conseguiram patrimônios extraordinários na vida. Quantas pessoas conseguiram várias escrituras nos cartórios, mas que chega no final da vida infeliz. Feliz com a conquista material, mas sentindo um vazio dentro de si. Por quê? Porque não desenvolveu os germes divinos. Quer dizer, não desenvolveu a espiritualidade. E nós somos espíritos e não corpo. Então nós trocamos a coisa. Nós desenvolvemos o corpo e esquecemos de desenvolver a nossa essência. Então é isso que André Luiz diz, que ele, quando chegou lá no plano espiritual, ele sentiu como uma flor de estufa. Quer dizer, sentiu que ele não tinha desenvolvido aquilo que deveria desenvolver, que é a sua essência. E nesta página, inclusive, ele fala que ele despertou no plano espiritual como um aleijado. Olha a expressão dele. Despertar a maneira do aleijado diante do rio infinito da eternidade, sendo levado compulsoriamente à carreira incessante das águas. Quer dizer, estamos levados pelas águas. É uma metáfora. Quer dizer, passa para o plano espiritual, sem nada, sem construção nenhuma, então sente o vazio. Então esta é uma das mensagens que nós encontramos em Aprendendo no Nosso Lar, que nós sugerimos que você que está nos assistindo, que você busque essa mensagem da semente divina, do Cristo dentro de nós. Quer dizer, não quero com isso, deixar bem claro, dizer que as conquistas materiais não sejam válidas. Pelo contrário, elas são importantes. Quando as pessoas deixam de produzir, ela está contra a lei do progresso. Porque no Espiritismo, a lei do progresso é que todos nós temos que progredir em todos os sentidos, mas não só progresso material, não só unilateralmente. Nós temos que desenvolver como um todo. Então, as conquistas que nós temos, elas são sempre provisórias, mas não são eternas, não são definitivas. Sempre nós estamos mudando de posição. Pois bem, esse é o texto que nós trazemos de comentário no livro e que nós sugerimos para reflexão, para aprender com o nosso lar. Aprender que nós temos a responsabilidade de dar plenitude, embora sempre relativa, daquilo que nós trazemos como essência divina em nós, porque somos espíritos eternos. Um outro texto que também está no nosso lar e que coube comentário nosso, é sobre a justiça divina. Na realidade, nós falamos muito em justiça divina, mas a justiça é nossa. A gente pensa que Deus que está justiçando. Não, Deus não está justiçando. Você, de acordo com a tua evolução, você cria uma justiça. A justiça, na realidade, é a ótica de cada um de nós. Cada um de nós temos uma justiça, porque nós pensamos que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, Deus vai castigar, não vai castigar. Quer dizer, toda essa ideia de justiça não é justiça de Deus, é justiça nossa. Tanto é que nós vamos ampliando essa ideia de justiça através dos tempos. Né? Então, André Luiz conta, quando no plano espiritual, ainda antes de ser, levado para as colônias para ser tratado lá no nosso lar, ele conta a respeito da justiça, a justiça que ele entendia, como às vezes nós entendemos.
Você pega as igrejas de um modo geral, não, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai castigar, porque você está sob o olho de Deus, a hora que você passar para o plano espiritual, você vai ver a justiça de Deus. Não, a justiça é nossa. Nós que estabelecemos parâmetros para a justiça, não é Deus. Deus é infinitamente, através de leis, sempre perfeito. Nós é que vamos nos adaptando às leis. Nós é que vamos, digamos assim, através da frequência vibratória, através da nossa melhoria, nós vamos entrando em contato com essas leis no estágio que nós nos encontramos. Então, se eu tiver um desenvolvimento analogicamente de 20, e eu vou entrar na faixa vibratória de Deus, que são as leis de 20. Então, eu entro na sintonia daquela faixa. Mas não é o fim, é uma fase. Eu posso passar para 30, para 40, para 50 e vou evoluindo no sentido de justiça. Tá? Então, André Luiz, é uma frase que eu coloco também em outros livros meus, a respeito dessa ideia de justiça divina, porque eu escrevi um livro chamado O Código Penal dos Espíritos. Um livro que eu recomendo ao amigo que está nos assistindo. O Código Penal dos Espíritos, nós desenvolvemos um trabalho exatamente sobre isso. O que é essa justiça que nós dizemos que é de Deus? E o livro chama-se O Código Penal dos Espíritos e uma justiça de nós mesmos, pelo nosso pensamento. Então, André Luiz conta que quando ele deixou o corpo físico, quando ele foi para o plano espiritual, ele usa uma frase a qual nós vamos fazer a nossa reflexão. Ele diz assim, que a maior surpresa da morte carnal, a maior surpresa da morte carnal é nos colocar face a face com a própria consciência. Olha o que o André Luiz está dizendo. A maior surpresa nossa é nos colocar face a face com a nossa própria consciência. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório, que na época se falava, hoje nem purgatório mais existe para a igreja, ou precipitamos no abismo infernal, no texto de Nosso Lar. Então, a lei divina está gravada na nossa consciência, se nós constantemente frisamos isso. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. E a justiça é nós que vamos estabelecendo de acordo com o nosso entendimento. Então, essa justiça celeste, ela tem sido retratada como um repositório de fantasia e propaganda enganosa. Você vai numa igreja, seja lá, digamos, igrejas cristãs, sempre Deus está no comando. Sempre Deus vai castigar, ou Deus vai premiar aquele que fez o bem, aquele que errou vai ser condenado. E na realidade, nós temos que parar, pensar que essas ideias foram criadas pelos homens. Os homens é que criaram a ideia de céu e o inferno. Porque céu e inferno, na realidade, são momentos da nossa própria consciência. Nós podemos estar aqui na Terra, estar no céu, ou podemos estar aqui na Terra, estar no inferno, como quando estivermos no plano espiritual. Porque é estado de espírito. Céu e inferno, tanta literatura se escreveu, tanto medo se colocou nas pessoas, que esse céu e inferno virou uma fantasia enganosa. Porque as pessoas, muitos ainda temem o fogo do inferno. Não existe fogo do inferno, é o fogo da tua alma, da sua consciência, da sua dor, quando você afastou do lado humano, do lado perfeito, do lado espiritual. Você carrega dentro de si um fogo, mas da tristeza, da angústia, né? Então, nesse livro que nós escrevemos sobre o Código Penal, eu digo que nós temos sim um tribunal da consciência.
Nós temos a justiça dos homens, que é o Código Penal humano, e temos a justiça do nosso Código Penal da consciência. Cada um vai desenvolver de acordo com o seu estágio. Aquilo que para a minha interpretação é errado, para o outro não é. Por isso que não é justiça divina, é justiça nossa adaptando as leis universais. Então, é a nossa consciência que acusa. E às vezes nós não entendemos isso, as pessoas não entendem. Tudo que ocorre na nossa vida está ligado à consciência. E essa consciência não é um parâmetro igual. O importante é isso, é a razão, né? Esse parâmetro é muito pessoal porque, de acordo com a nossa evolução, nós vamos criando parâmetros de justiça nossa que nós atribuímos a Deus. Então, nós somos espíritos e que somos julgados pela nossa consciência na faixa do nosso entendimento. Então, aquilo que para mim é justiça, para o outro não é. Então, nós temos o Tribunal da Consciência que nos julga. Quantas vezes nós passamos por problemas na vida e que te dói a consciência porque você fez algo errado. Para o outro não. O outro é normal. Porque essa consciência é individual, é personalíssima. Não tem consciência única para todas. Cada um de nós vamos atingindo estágios evolutivos e vamos criando o nosso padrão de julgamento. E aí nós vamos encontrar uma frase do Espírito Emmanuel, que eu acho extraordinária, ele resume bem isso daí, e nós colocamos nos nossos livros. Ele diz o seguinte, uma frase que eu sempre até comento aqui nas minhas palestras. Ele diz, a respeito dessa ideia de que nós vamos ser julgados depois de desencarnar. Eu já vi orador espírita, aqui nessa casa, inclusive, ele diz, olha, eu quero ver quando a gente passar para o outro lado, a justiça que vai acontecer conosco. A justiça é a sua, é o teu estágio. Então, Emmanuel diz, através do Chico Xavier, que não é preciso. André Luiz. Sim, mas essa frase é de Emmanuel. Essa frase é de Emmanuel, que está no seu livro. Não é André Luiz, é Emmanuel mesmo quem diz. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Isso vem de encontro com o que André Luiz fala aqui, né? A surpresa quando nós passamos para o outro lado. Ele diz, não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Quer dizer, você pensa que desencarnou, você vai encontrar a justiça. E aí você vai ser julgado no plano espiritual, vai ter lá os espíritos que vão dizer se você errou, se acertou. Ele está dizendo, Emmanuel, de acordo com as ideias de André Luiz no nosso lar, que não é preciso atravessar a sombra do túmulo, quer dizer, não é preciso morrer para encontrar a justiça face a face, que é o que só ia acontecer. As religiões dizem isso, nós vamos ser julgados. E principalmente as religiões cristãs, que não são reencarnacionistas, não tem outro jeito, vai ser julgado no plano espiritual para decidir para onde você vai. Nós, como espíritos, já temos uma visão outra, em razão da reencarnação, que não é, o julgamento não é preciso ir para a morte para ser julgado um dia. Então ele diz o seguinte, nos princípios de causa e efeito, quer dizer, no dia a dia, nós fazemos errado. Se nós tivermos maturidade para entender, este próprio ato me joga uma dor na consciência, lei de causa e efeito. Então, nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob orientação dela, em todos os instantes da nossa vida. Olha que maravilha essa expressão de Emmanuel, falando num dos seus livros, batendo exatamente com a ideia de que André Luiz diz
aprendendo no nosso lar, de que a maior surpresa dele, ou de nós, é que nós vamos ter que colocar face a face, não com julgadores, com advogados, com juízes, promotores no plano espiritual, mas com a nossa própria consciência. Então não é preciso morrer para nós sermos julgados. Nós somos julgados a todo instante, quando pela maturidade, nós entendemos que aquilo que nós fizemos é errado, que é diferente para tantas outras pessoas. É um julgamento pessoal, porque é a justiça que nós entendemos. Então, o André Luiz conta, agora entrando dentro do André Luiz conta, como que o André pensava no plano espiritual. Isso no livro Nosso Lar. Ele diz o seguinte, que o julgamento, ele pensava assim, André Luiz pensava, que o julgamento seria feito por um tribunal celeste. Pergunte a qualquer igreja cristã, ou talvez até igreja abraâmica, né? As outras igrejas que têm Deus como pessoa, todas elas vão dizer que nós vamos ser julgados por um tribunal celeste. Pode pegar qualquer religião, pode pegar qualquer pastor, ou mesmo dentro do catolicismo, todos são formatados, e nós também fomos formatados assim, só que como espírita nós temos um outro entendimento. Mas muitos de nós ainda pensam assim. Eu disse aqui que eu assisti uma palestrante que dizia isso, olha, o problema é quando nós chegarmos lá no plano espiritual, o nosso julgamento. Não vai ter julgamento. Então, o julgamento, André pensava que seria feito por um tribunal celeste. Mas a maior surpresa dele, quando ele chegou no plano espiritual, que não tinha julgamento nenhum. Não tinha julgamento nenhum, André não tinha nenhum juiz severo julgando porque ele cometeu este ou aquele erro, ou porque ele não desenvolveu os germes divinos. Olha, ele desenvolveu dentro da faixa do entendimento dele. Então, ele entendeu que quando, no plano espiritual, é apenas a consciência, encontrar face a face com a consciência. Não só lá, veja bem, não só lá, mas aqui, agora, todo dia, nós estamos enfrentando face a face com a dor da nossa própria consciência, onde está gravada a lei de Deus. Isso que é fundamental. Então, desde que eu comecei a estudar profundamente o Espiritismo e entender isso, eu digo que é a minha consciência que me dirige. É a minha consciência que diz se eu fiz errado ou fiz certo. Não fico aguardando que alguém vai me perdoar, que o plano espiritual... Não, a minha consciência é que Deus está presente em mim. É essa consciência que funciona a mudar de comportamento. Se eu fiz algo errado que me doeu a consciência, eu tenho que ir na pessoa que eu ofendi, tentar corrigir, tentar acertar. Isso é muito importante nós entendermos isso, acabar com essa ideia de que nós seremos julgados por um tribunal da consciência e que nós seremos apenados. Nós vamos ter sentenças porque eu errei. Ora, cada um está num estágio de evolução, cada um está num estágio de entendimento, e cada um dentro do seu estágio de entendimento, ele é julgado pela sua consciência quando ele acordar, né? Então, André Luiz diz, agora André Luiz dizendo, ainda sobre esse aprendendo com o nosso lar, dizer o seguinte, a respeito quando ele desencarnou e chegou no plano espiritual, dizer, não me defrontavam tribunais de tortura. E o que as igrejas dizem? Olha, você vai ver a hora que você passar para o plano espiritual, vai ter o tribunal divino. Você pode ter ludibriado os homens aqui, mas naquele lá você não vai ser ludibriado, não vai enganar. Então André Luiz diz, não me defrontavam tribunais de tortura, não me surpreendiam abismos infernais. Contudo, diz ele, encontrei benfeitores sorridentes, comentavam-me as fraquezas, como que
cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas? Vejam bem que belezinha, né? Que interpretação. Não, ele disse que não encontrou ninguém lá julgando a sua conduta, que ele fez de certo, fez de errado. Simplesmente encontrou amigos, encontrou benfeitores espirituais que, sorridentes, comentavam com ele as suas fraquezas, que todos nós trazemos, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Então é isto. Nós somos responsáveis pela nossa conduta, pela construção dos nossos pensamentos, pelos erros e pelos acertos. Mas nós mesmos é que vamos nos corrigindo através da lei de causa e efeito, vamos reorganizando a nossa vida, a nossa situação de dificuldade e vamos nos melhorando. Muito bem. Então, essa é uma ideia da justiça divina que encontra no livro Nosso Lar, em que nós fizemos comentário. Vamos achar aqui uma outra frase que se encontra no Nosso Lar, em que o Espírito fala para André Luiz: toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Esse é um assunto que a gente tem estudado muito, sobre a cura. A cura, na realidade, é autocura. Na realidade, somos nós que nos curamos através dos nossos pensamentos. O que nós criamos, hoje os estudos nos levam à conclusão que nós somos, pelo pensamento, quem nos curamos. Que o organismo nosso foi feito para se curar. Ele foi feito para se curar. Ah, mas aconteceu isso? Normalmente, quando nós nos desequilibramos emocionalmente, quando nós ficamos com a mente doentia, nós bloqueamos a manifestação divina. Nós criamos um bloqueio e aí dá a doença. Então a doença é o quê? É uma desorganização do nosso pensamento que nós jogamos para o organismo. Então, na realidade, toda cura é uma autocura. E essa autocura é um trabalho que nós temos que fazer todo dia. Nós temos que lutar pelos nossos pensamentos, pelos nossos desequilíbrios, procurar nos harmonizar, estar em paz. Nós evitamos doença. Porque a gente pensa que doença é só externa. A doença, a grande maioria, até Chico Xavier diz isso no livro Pensamento Divino, a grande maioria das nossas doenças são consequências das emoções doentias, emoções desequilibradas que nós carregamos. Por isso que nós temos que trabalhar a nossa mente para pensar positivamente, não carregar negativismo, não carregar pessimismo, procurar mudar, porque a nossa mente é como se fosse uma usina. Eu coloco pelo pensamento aquilo que eu estou pensando, a mente vai aceitar aquilo ali. A mente vai aceitar aquilo que eu penso. Eu até faço comparação com o jardim. O jardim não sabe, a terra do jardim não sabe o que eu vou plantar. Se eu plantar uma semente de laranja, vai dar laranja. Mas se eu colocar uma semente de algo ruim na terra, uma praga, a terra aceita. Ela não sabe o que você vai plantar. A nossa mente é a mesma coisa. O que você quer para a sua vida? O que você quer de felicidade na sua vida? Então, tem que plantar na mente, como o jardineiro planta na terra, coisas boas, pensamentos positivos. Isso vai nos ajudar a enfrentar as diversidades, os problemas. É exatamente isso. Normalmente, a pessoa costuma jogar isso para os espíritos, para os obsessores, para os demônios, de acordo com a igreja. Tem igreja que diz: não, isso é o demônio que está te perturbando. Outro fala que é o diabo. No Espiritismo nós falamos em obsessores, nós estamos obsidiados. Ora, mas essa obsessão é porque eu abri espaço, porque eu pensei negativamente. A obsessão, na verdade, é uma auto-obsessão. Nós é que abrimos espaço para eventuais
pensamentos negativos nos prejudicar o corpo. É claro que nesse entendimento, muitas vezes nós podemos atrair espíritos que estejam pensando da mesma forma. Podemos, é perfeitamente normal. Então, existe um médico que a gente estuda muito, é o doutor Deepak Chopra, um indiano radicado nos Estados Unidos. Ele diz, a frase dele: somos as únicas criaturas, nós homens, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia, pelo que pensamos e pelo que sentimos. Olha bem a frase do Deepak Chopra. Nós, como humanos, somos as únicas criaturas capazes de mudar a nossa biologia, quer dizer, mudar inclusive as nossas doenças através do que nós pensamos e sentimos. Ora, se eu penso ruim, se eu penso mal, as células adoecem. As células adoecem. Então, ele mesmo disse que as nossas células estão bisbilhotando os nossos pensamentos a todo instante. O que eu penso, a célula capta. Então, eu posso ter uma doença ocorrida pelos meus pensamentos. Então, eu posso mudar isso pelo pensamento, pensando diferente. As nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Então, tanto eu posso fazer com que as células estejam vivas, atuantes, saudáveis, como posso fazer com que as células sejam doentes, porque eu penso negativamente. Então, por isso que nós somos os nossos curadores. O nosso organismo foi feito para curar. Nós temos uma farmácia orgânica. Nós temos uma farmácia no nosso organismo. Aquilo que eu penso, se eu penso bem, aquilo vai acontecer para mim. É o caso dos placebos. Os placebos. Placebo o que é? Você vai no médico, ele te dá uma pílula de açúcar e diz que aquela pílula, ele não fala que não tem essa validez, mas diz que aquilo vai curar. E muitas vezes a pessoa se cura, não por causa da pílula que é de açúcar, porque o seu pensamento acreditou que aquilo lá ia lhe curar. Isso chama-se placebo. Então, nós estamos criando placebos na nossa mente. Quando eu penso, quando eu acredito, quando eu tenho a fé de que vai acontecer, eu crio uma espécie de placebo de que o organismo vai acontecer, vai mudar. Ou aquela frase de Jesus que a gente sempre cita aqui. Quando Jesus diz: quando quiseres falar com Deus, entra nos seus aposentos e em silêncio fale com Ele. Quero dizer, na realidade está mandando dizer que a cura é feita dentro de nós, que Deus está dentro de nós, não lá fora. Como só é acontecer o entendimento das pessoas. Deus vai vir e vai fazer uma modificação. Deus não vai fazer. Deus está com você em todo momento. Deus é a presença da energia da vida dentro de você. E tem hoje um termo que é muito usado na medicina, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade do neurônio, nossa mente, o nosso cérebro é cheio de neurônios, são células do cérebro, elas dão o nome de neurônio. A capacidade dos neurônios se conectarem com outros neurônios na formação de novas redes. Então, a todo momento, eu posso mudar o meu pensamento, fazendo que se crie novos neurônios, novo pensamento. Então, aquilo que eu estava pensando de doença, eu crio uma outra rede neural. Isso chama-se neuroplasticidade. A capacidade de nós mudarmos o nosso pensamento, das nossas doenças, dos nossos pensamentos negativos, eu crio nova rede neural e ela vai atuar e nós vamos deixando de lado aqueles pensamentos ruins que estão nos trazendo doenças. Isso não importa a idade. O pessoal vai dizer: mas eu já não posso mais, a minha idade. Não tem idade. Essa neuroplasticidade pode ocorrer em qualquer idade. Pode a pessoa estar velhinha. Mudando o pensamento, ela muda a sua doença, através de pensamentos novos, criando novas redes neurais. Essa é uma frase também do livro Nosso Lar, Aprendendo do Nosso Lar, que nós usamos. Uma outra frase que nós fazemos comentários
uma outra frase que nós fazemos comentário, e que, aliás, eu sempre gostei dessa frase, até eu deixei separado aqui, de que André Luiz, num certo momento, ele queria ver a mãe dele. Ele estava preocupado no plano espiritual, ele pergunta para o orientador, para o Lísias, eu queria ver minha mãe. Eu estou aqui há tanto tempo, minha mãe me antecedeu e eu não vi minha mãe até hoje. Aí o espírito, o Lísias, que era o instrutor, então orienta André Luiz que toda realização nobre, antes dele dizer isso, o André Luiz falou, ele disse para o André Luiz, toda realização nobre obriga-nos a desejar, saber desejar e merecer. É uma frase que o Lisa usa para o André Luiz. Quer dizer, se eu quero ver minha mãe, eu tenho que desejar, saber desejar e merecer. Com essa frase, André Luiz começou então, como uma criança, dizendo, eu quero ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. Aí o Lisa diz, não, mas não é assim, André. Desejar é colocar em ação o nosso pensamento. Quem deseja mesmo, já está com uma caminhada à frente. Só que só desejar não resolve. Quantas coisas nós desejamos e não fazemos? Então, desejo, mas eu tenho que trabalhar para aquele desejo. Desejar, saber desejar, quer dizer, trabalhar para que a coisa aconteça. Então, quando a gente fala em pensar positivamente, não é só pensar positivamente e ficar carregando na mente as ideias negativas. Não, é trabalhar para que aquilo realmente modifique. Então, desejar, saber desejar, por consequência, você vai merecer. Se você trabalhou, vai ter o merecimento. Esse merecimento também, muita gente pensa que Deus vai nos dar o merecimento, vai nos analisar se nós merecemos ou não merecemos. Isso é problema psíquico. Quem deseja, quem trabalha, automaticamente merece. Não é algo milagroso que vai acontecer. Então, na vida, desejar, saber desejar, é uma colocação muito importante para que a gente possa mudar a nossa situação. E para encerrar, porque já estamos bastante adiantados, uma outra frase muito interessante é sobre a perda de entes queridos. Perda de entes queridos. Desde quando a gente entrou no Espiritismo, estudou o Espiritismo, sempre a gente teve orientações, mensagens, dizendo da nossa preocupação a respeito daqueles que desencarnaram, um filho, uma esposa, um parente. Essa perda dos entes queridos, é preciso que nós tenhamos um certo equilíbrio entre o nosso pensamento e a pessoa desencarnada, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando no desencarnado, sofrendo, você me deixou, e agora? Como é que eu vou viver? Então, você começa a lamuriar, e como nós agimos por frequência vibratória, o espírito, onde estiver, se eu entrar em sintonia com ele, ele capta o pensamento negativo de sofrimento meu, ele fica em desespero. Então, por isso a gente até aconselha as pessoas, não é fácil, perder o ente querido, não fique lamuriando, faça suas orações, crie um clima de ambiente para a pessoa desencarnar, para que ele possa se acalmar no plano espiritual, e não ficar chamando, porque se você chora, ele chora também. Se você sorri, se você se alegra, ele alegra também, porque nós vivemos num mundo de frequências vibratórias. Então, o André Luiz coloca nesse livro uma frase que nós fizemos um comentário, que é sobre perda de entes queridos. Então, conta que, nessa história aqui, conta que uma mãe vivia lamuriando porque perdera o marido. Perdera o marido e a todo instante ela chorava, não acalmava. É justo chorar? É justo chorar. Só que nós temos que entender que nós estamos transmitindo sofrimento ao espírito que precisa de orientação, de calma.
Então o que acontecia? O cidadão aqui, o que desencarnou, chamava-se, segundo André Luiz, Ribeiro. Esse Ribeiro, então, estava lá no Hospital do Espaço, segundo as orientações, estava recebendo tratamento pelo seu desencarne, os assistentes médicos, e quando ele estava acalmando, daqui a pouco vinha o telefone, a mulher telefonava para ele. Claro, não é telefonava, né? Não tem telefone. Ela transmitia pelo pensamento ideias para ele. Ribeiro, como é que eu vou fazer? Eu estou sofrendo, os nossos filhos. E ele recebia aquela comunicação telefônica, entre aspas, porque não tinha telefone nenhum, mas do pensamento, e ele largava o tratamento, saía em desespero onde estava e ia para casa. E ali ele ia abraçar a esposa, ou chamava pelo pensamento. E isto fez com que o plano espiritual, os atendentes, diziam-se: poxa, mas e agora? Nós não podemos deixar essa mulher a todo instante chamar o Ribeiro, senão não podemos fazer tratamento. Não podemos fazer tratamento. E aí, o que o instrutor, chamado Tobias, o instrutor diz o seguinte: vou pedir providências, o Tobias diz, vou pedir providências contra a atitude da família, quer dizer, contra a atitude da esposa. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe viver em paz. Claro que isso aqui é uma história, mas é válido. Quer dizer, então o instrutor viu que a única forma de poder ajudar o desencarnado que estava no plano espiritual é criar preocupações à esposa que estava encarnada, para que ela desviasse o seu pensamento da morte do marido e fizesse outras atividades, que ela pensasse em outras coisas, que daí ela deixava de telefonar, entre aspas, de transmitir ideias ao marido desencarnado que estava em sofrimento. Então, gente, aqui algumas citações, e é claro que eu não posso, em poucos instantes, mudar, fazer toda a explicação do livro. Mas, quem ler o livro Aprendendo com o Nosso Lar, junto com o Nosso Lar, vai entender perfeitamente o quanto nós precisamos entender esse livro, que nos ajuda a nos preparar aqui na vida espiritual, na vida terrena, porque um dia, fatalmente, nós estaremos nos afastando do plano físico e vamos continuar em espírito, porque morrer é apenas o físico, porque o espírito continua vivo e ele precisa, no plano espiritual, continuar a sua evolução.